Salve, salve moçada! Começando mais um vídeo aqui do Essa é Minha Cara, mais um vídeo especial de um subgênero do rock aí. Hoje eu vou falar de um dos gêneros que mais me agrada hoje em dia, um dos gêneros que pra mim significa mais do que a música em si. E sim significa um estilo de vida, uma maneira de levar as coisas, de tomar suas decisões, uma espécie de conduta, um código de conduta realmente que eu tenho seguido. Ultimamente eu acho que eu vejo que é uma coisa muito humana, uma coisa muito significativa, colaborativa. Não quero ficar filosofando demais aqui, mas estou falando do hardcore, o movimento hardcore. Especificamente hoje estou falando do hardcore de Nova York, ou New York Hardcore, né? como é falado lá originalmente lá nos Estados Unidos. Então esse é um estilo de rock. O hardcore já existia no início dos anos 80, né, ali nos Estados Unidos. O punk, óbvio, já existia nos anos 70. Dizer quem começou exatamente é complicado, né? Inglaterra, Estados Unidos, anos 60 ainda, anos 70. O fato é que já existia o punk rock dos anos 70. No início dos anos 80, na costa leste, mesmo na costa leste como Nova York, mas em Washington DC, uma cena já estava sendo formatada ali, já estava formatada na verdade, com Minor Threat, com Bad Brains, e foi justamente essa galera de Washington DC que influenciou o pessoal de Nova York, que estava ali meio quieto, não tinha nada muito efervescente ali ainda. Foi essa cena de Washington DC que influenciou o pessoal de Nova York a criar mais bandas, a dar aquele impulso para que surgirem novas bandas. Especificamente o Bad Brains, uma banda que foi banida de Washington DC pelos problemas nos shows, pelo conteúdo extremamente agressivo contra o governo e tudo mais. Eles foram praticamente que banidos da capital americana, se mudaram para Nova York e eles fizeram amizade com algumas bandas que estavam ali começando na época. Eu anotei aqui o caso do Stimulators. Stimulators, inclusive, tinha um cara na formação fundamental porque foi o movimento hardcore depois, que é o Harry Flanagan, que foi baixista do Cro-Mags. Então o Bad Brains ali, junto ali, e ajudou a fomentar, né, foi um dos pontos, não foi fundamental, mas foi um ponto muito importante para fomentar o movimento New York Hardcore ali, né, naquela cidade, dessa cidade tão importante. Então o Stimulators é uma delas, uma das pioneiras, e também o The Mad, que eu procurei, pesquisei ali na internet. E a partir dali começou a florescer. Florescer é um termo muito bonzinho para falar de hardcore, né? Então vamos falar, começou a espalhar o hardcore ali por Nova York. Um estilo de rock, de hardcore, muito pesado, com afinações bem baixas, com muito breakdown, que se diz, né, que são aquelas quebras, aquelas paradonas que a galera que curte bate-cabeça ali. Então o hardcore em Nova York tem muito disso, pendendo muito pro metal. Por isso que os gêneros meio que se misturam, hardcore, metal, thrash metal, né? O crossover, que eu falei isso num vídeo aí recentemente. Então começaram essas bandas nesse sentido, nessa pegada aí. E que bandas eram essas aí no comecinho ali dos anos 80 que começaram com tudo? Tô falando do Diagnostic Front, tô falando do Cro-Mags, como eu disse, do Harry Flanagan, tô falando do Sick of It All, que tá rolando agora, maravilhoso, dos irmãos Kohler. Se você tem dúvida do que é hardcore, é isso aí, tá? Sick of It All, um dos grandes exemplos. Murphy's Law também, e Youth of Today, banda sensacional, cara, muito boa. O vocalzão maravilhoso do Ray Capo, que viria a formar uma outra banda de hardcore mais pra frente, mais boazinha um pouquinho. E, portanto, então essas bandas deram a cara inicial pro hardcore de Nova York. E antes de mostrar os discos que eu tenho aqui relacionados a esse movimento, são de todas as bandas que eu vou falar aqui, mas tem vários, eu posso dizer. Vou dar alguns exemplos aqui. É bom falar, deixar bem claro, que o hardcore de Nova York, parte dele, se confunde um pouco com o movimento, tem relação com o movimento skinhead. Aí quando você fala movimento skinhead, fala, como é que você fala de skinhead sendo um cara negro? Sendo que o skinhead é muito ligado a neonazismo e fascismo. Ponto, vamos parar aí. Cheguei a falar sobre isso no vídeo sobre os Specials. Skinhead inicialmente é um movimento ali surgido na classe trabalhadora inglesa, né? E que era uma galera, uns jovens satisfeitos com a condição social deles, trabalhadores, tal, a galera que pegava pesado, insatisfeitos com a condição de vida deles, passaram a fazer críticas, se reunirem para isso. Bandas surgiram com esse teor, voltadas aí para o punk rock. Isso estou falando dos anos 60 e 70, já 70, muito aí ligados ao punk rock.
Só que, como muitos movimentos sociais, a coisa foi se ramificando, se deturpando em alguns momentos. Então, o fato, para resumir, para não ficar me alongar muito nesse sentido, o skinhead, que você, a primeira, lógico que eu, quando ouvi falar de skinhead pela primeira vez, foi realmente relacionado ao racismo, a neonazismo, a fascismo. Mas estudando, ficando sabendo, eu descobri, lendo, né, eu descobri que os skinheads não têm essa origem, basicamente é nacionalista, é verdade, mas sem assim essa coisa de separar, tá, de semitismo, antissemitismo. É aquela coisa de realmente unir as pessoas em prol de um objetivo que é o bem ali, a estrutura para as pessoas com necessidade, com dificuldade dentro de uma sociedade capitalista, certo? E isso acabou tendo ramificações. Você partiu para o lado realmente sim do fascismo, do nazismo, e você foi a galera que seguiu a linha do skinhead ali, pouquinho voltada para a direita, tem que ser claro nisso, e também teve a galera que foi totalmente para o outro lado, pro lado da esquerda, e que saiu até do skinhead, já não era mais skinhead, era coisa, o pessoal que era mais ligado ao movimento de esquerda mesmo ali, dos Estados Unidos especificamente, estou dizendo, tá? Então é muito complicado, é um negócio meio complexo, mas é bom deixar isso claro para que ninguém, para que eu também, até para mim, para não ir atrás de algo que realmente vai contra o que eu acredito, certo? Então fazendo essa, uma vez colocada essa explicação, vamos seguir então com uma dessas bandas que ligadas aí, que são as pioneiras do hardcore de Nova York. Estou falando da Agnostic Front. Something Gotta Give é um álbum que eu tenho deles, que tem a música clássica Gotta Go. É uma banda que vai um pouco mais para o movimento de direita, mas eu tenho não a convicção, mas o conhecimento que os caras não têm envolvimento com essa parte racista, preconceituosa. Até porque, por exemplo, é difícil um cara ser preconceituoso e contra a minoria, sendo que o cara veio de Cuba, por exemplo, por mais que ele tenha fugido ali do regime, que gente ali, a família dele fugiu, mas é um cara que sempre conviveu ali com minorias, um cara que, o Roger Mireille, falando do Roger Mireille, né, o vocalista, conviveu com minorias. É complicado, é um negócio meio complicado, mas que se você pesquisar melhor dá pra entender. O ganguismo existia de qualquer forma, porque a música do hardcore Nova York foi baseado naqueles filmes de gangue, como por exemplo The Warriors, então isso permeava um pouco ali o movimento, tá? Então a Agnostic Front, Something Gotta Give, eu tenho um disco ao vivo que tá pra chegar dos caras vivos de CBGB, é o mais classicão deles, não chegou ainda, mas tem esse aqui, ó, que eu já citei no especial sobre o CBGB. O vivo de CBGB, esse aqui é de 2006, se não me engano, exatamente, 2006, tá? CD e DVD, excelente, excelente. Eu falei que a trilha sonora é Sick of It All, e realmente, o que eu tenho de Sick of It All são dois álbuns ao vivo que os caras no palco são uma coisa destruidora. O dia que eu vi o show desses caras ao vivo, eu não sei o que vai ser de mim. Sick of It All, esse aqui ao vivo, ele é mais antigão, ele é mais do final dos anos 90, se não estou enganado, que é o Live in a World Full of Hate, gravado na Alemanha, tá? Excelente disco, ó, gravado em 93, certo? Live in a World Full of Hate, e tem esse aqui, ó, Sick of It All, Live in a Dive, que é da série de discos ao vivo gravada, lançada pela Fat Wreck Records, do Fat Mike do NoFX, tá? Sick of It All, a Fat Records Production, Live in a Dive. Esse aqui gravado mais adiante, aqui um pouco mais recente, eu acho que ele está chegando já no final, no início dos anos 2000, 2002, para ser mais preciso. Espetacular, tá? Sick of It All, os dois discos ao vivo que eu tenho dos caras, maravilhoso, incrível. Por isso está servindo de trilha para falar sobre essa parte inicial aí do movimento hardcore Nova York. Uma banda que eu gosto muito, que eu conheci antes de todas, de qualquer uma de hardcore de Nova York, que eu nem sabia que era hardcore na época, para mim era simplesmente heavy metal. É o Biohazard, cara. Banda fodida, cara, de Brooklyn ali, de Nova York. Os caras fazem essa mistura inusitada até, de certa forma. Já existia, o primeiro disco dele saiu em 90, o Rage Against the Machine veio em 92, o heavy metal não era uma coisa muito difundida ainda, ou pelo contrário, pouquíssimo difundido, e o Biohazard, depois de ter lançado o disco, lançaram o auto-titulado em 90, lançaram isso aqui, ó, que é um clássico maravilhoso, Urban Discipline, de 92, tem músicas absurdamente boas, como Punishment, Shades of Grey, acho que Tales from the Hard Side, acho que do próximo disco, qual que é outro que eu gosto bastante, tem Shades of Grey, Wrong Side of the Tracks, maravilhosa, a faixa título do Urban Discipline, esse disco aqui é maravilhoso. Essa aqui tem Tales from the Hard Side, é o segundo disco, State of the World Address, How It Is,
Muita música boa. What Makes Us Tick, tá? É o terceiro disco dos caras, e outro disco que eu destaco deles, outros dois na verdade, é o primeiro que eu comprei deles, depois que eu voltei nesses. Mata Leão, que é mais hardcorezão mesmo, que era a formação, eles estavam em power trio pra gravar esse disco, porque o Bob Hambel tinha acabado de sair, guitarrista solo. Excelente disco, tem Authority, tem These Days, tem um monte de Stigmatize, excelente disco. E o ao vivo deles, que saiu em 98, na turnê do Mata Leão, 97, do Holzberg, fudido. Você vê que os discos ao vivo de hardcore, cruciais, porque eles transportam exatamente a energia dos caras ao vivo, das bandas ao vivo. Sensacional. Biohazard, uma das primeiras bandas que eu ouvi. Eu lembro que quando eu falei sobre o disco, né, o Judgment Night, a trilha sonora do filme Judgment Night, que o Biohazard fez aquele dueto com o Onyx. Então foi nessa época, bem no comecinho, quando eu comecei a ouvir rock, que eu conheci o Biohazard, e sou fãzaço dos caras, o show dos caras é absurdo. Eu não consegui show do Agnostic Front, não consegui show do Sick Overall ainda, mas Biohazard eu posso dizer com propriedade que é um show fodido, maravilhoso. Com essa pegada do rap junto ainda, que é pra me deixar loucão de vez. Só que aí, galera, a coisa foi progredindo, é lógico, né? Falei das bandas dos anos 80, o Biohazard já é nos anos 90, o Sick Overall começou nos anos 80, o Agnostic lá no comecinho dos 80, o Biohazard já começou nos 90, e aí os anos 90 continuaram com mais bandas surgindo. Madball, que é do irmão de criação, ou meio-irmão do Roger Miret, né, o vocalista do Madball é irmão do Roger Miret, do vocalista do Agnostic Front. Você tem o Life of Agony, tem o Quicksand, que é a banda do baixista do atual Deftones, o Sérgio Vega. Tem o Shelter, já surgiu nos anos 90, depois que o Youth of Today se desfez. O Rei Capo, junto com o guitarrista, que eu não me lembro agora o nome, montou o Shelter, que é uma banda que fez um pouco mais de sucesso comercial. Você tem o Unsane, que é uma banda meio que de noise rock, que tem muita influência disso hardcore de Nova York. O Judge, que é muito bom também, dessa linha mais hardcore, mais do Agnostic Front, Sick Overall. E tem o The Casualties, que eu tenho aqui para mostrar. Onde está aqui o The Casualties? Eu separei aqui, aqui está. Eu separei dois, tenho 5 ou 6 deles, separei dois. Aqui o primeiro que eu comprei deles, o Resistance. Sensacional. Os caras têm bem o estilo do punk rock mesmo, o do Moicanão. Não sei se dá pra ver aqui por essa foto. Aqui talvez dê pra ver melhor, esse é a contracapa desse outro disco. Tá? Os caras são bem do Moicanão mesmo, mas surgido ali em Nova York, a pegada do hardcore Nova York, The Casualties, Resistance, de 2012, e então On The Frontline. Esse aqui já é um pouco mais de alguns anos antes, eu não sei exatamente agora aqui, não dá pra ver de cara. Tá? The Casualties, outra excelente banda de hardcore. Ele beira, mas vai ali mais pro lance do punk mais tradicional, mas as guitarras são pesadonas do hardcore Nova York, típica do hardcore Nova York. Aí, nos anos 90 também teve outro exemplo clássico, essa mais tradicional ainda, eu posso dizer que o Casualties é um pouco mais obscuro, mas o Gorilla Biscuits é obscuro, underground, mas ele tem mais, vamos dizer assim, mais nome, mais relevância no cenário do hardcore Nova York, que é o Gorilla Biscuits. Maravilhoso, até tirar da caixinha aqui, se tiver dado reflexo. Gorilla Biscuits, cara. Esse disco deles aqui, Start Today, é maravilhoso, sensacional. O vocalista depois acabou montando outra banda, né, a Sieve, já nos anos 2000. Então, Gorilla Biscuits, incrível, maravilhosa banda. De novo, aqui mostrando aqui o Start Today, disco de 89, tá? Mas é que os caras continuaram um pouquinho nos anos 90. O que mais tem aqui dos anos 90? Já vamos passar para os 2000 já, tá? Isso mesmo, calma aí, vamos atropelar as coisas. Banda dos anos 80, então, Agnostic Front, Sick Overall, que começaram, partindo para os anos 90, Biohazard, Casualties, Gorilla Biscuits, tudo mais. E nós temos algumas bandas, que chique, né? A gente tem umas bandas aí dos anos 2000, que eu não conheço, acho que eu tive essa lacuna talvez dentro do hardcore. Eu peguei essas dos anos, que começaram nos anos 90 e parti logo para as bandas mais do final da primeira década dos anos 2000. Então, por exemplo, o Sieve, que é a banda que o cara do Gorilla Biscuits criou depois, eu não conheço quase nada, eu ouço falar bastante. Glassjaw falar bastante. Bandas dos anos 2000 já chegando mais próximo dos nossos dias atuais aqui, que também fazem bastante sucesso no meio underground, é lógico, já fizeram turnê aqui até pro Brasil. First Blood e Cutthroat, excelentes bandas. O Cutthroat, na verdade, é de LA, viu? Tem que até dizer isso aí, eu tô falando bobagem. Cutthroat, acho que ele é de LA, mas ele tem essa influência do hardcore de Nova York, é inegável dizer. Bandas que não são necessariamente, além do Cutthroat que eu citei, que não são de Nova York, que são da região, Connecticut ou Buffalo ali e tal, Long Island, mas que também tem fatalmente acabam tendo essa influência forte, levando um som muito ali típico ali desse hardcore chamado hardcore Nova York. São essa aqui que eu vou mostrar agora. Ó. Essa aqui que
ainda dos anos 90, é o Bird Alive. Sensacional esse disco aqui. O vocalista Scott Vogel hoje tem o Terror, que é outra banda maravilhosa lá da costa oeste. O Terror aqui, ó, The Death. Caraca, é muito difícil de ler o nome do disco, cara, que foda. The Death of You. Caraca, velho, eu não consigo. É muito esquisito de ler o que eu tô escrito aqui. Eu vou colocar na descrição depois, para não ficar muito chato. Mas Bird Alive, esse é o primeiro disco dos caras, tá? Saiu nos anos 90, saiu aqui em 99. Descasso, da Victory Records, gravadora que tinha um monte de banda desse estilo aqui. Bird Alive, é a banda sensacional aqui, que é da região ali de Nova York, não é da capital, não é da cidade de Nova York, mas é da região. Hatebreed, né? Não precisa nem dizer, de Connecticut, que ela pende um pouco mais pro metalzão mesmo, tá? Mas é difícil assim você falar, né? Crossover, hardcore, thrash. Muitos chamam o próprio Hatebreed de metalcore, assim como chamam o Earth Crisis também de metalcore. Mas eu acho que eu posso considerar como hardcore ali, também tem muitos elementos do hardcore. Então o Hatebreed é um exemplo claríssimo disso. Tem alguns dos discos dos caras que eu tenho noções aqui, que é o primeiro que eu comprei deles, o Rise of Brutality, e outros que eu acho melhor, que é o Supremacy. Excelentes discos. O show do Hatebreed tem a pegada do hardcore. Eu posso dizer que eles têm essa influência muito forte do hardcore, porque eles vieram fazer turnê aqui no Brasil com o Agnostic Front, ou seja, tem relação forte ali, né? Outra banda, mais ou menos da região ali, fortemente influenciada pelo hardcore Nova York, é o Vision of Disorder, álbum Imprint. A banda já encerrou as atividades, é um som, apesar de mais ou menos como Insane, é hardcore, influenciado por hardcore, mas é meio torto o som dos caras, tem umas quebras ali de ritmo bem doidas, tá? Então são mais exemplos aqui, tem mais alguma que eu deixei de falar? Falei do Bird Alive, é isso mesmo, Bird Alive, Hatebreed, Earth Crisis, que eu citei aqui, bandas que são ali da região ali de Nova York, que acabam bebendo fortemente dessa fonte do HC de Nova York. E aqui no Brasil, a gente tem exemplos disso? Bandas influenciadas por esse estilo? É lógico que temos. Antes, deixa eu só mudar aqui, eu fui falando quase do vídeo inteiro, esqueci de mudar a trilha aqui, ó. O Hatebreed que eu falei agora, faço questão de mostrar pra vocês aí, eu nunca falei sobre o Hatebreed, eu acho, no canal, faço questão de falar pra vocês aqui, ó, do Rise of Brutality. Eu vou colocar a música, logo de cara já é foda, já? É, cara, é foda. Mas eu gosto muito dessa aqui, ó, faixa 4, Live for This. Olha isso, cara. É muito peso. Vou falar um pouquinho pra chegar no refrão, só pra vocês sentirem o drama. Tá vendo que não tem tanta velocidade, por isso que o Hatebreed tem um pouco desse... Não, mas é mais metal. Mas em alguns momentos fica bem rápido, então eles têm bem essa dosagem de riff pesado cadenciado com velocidade. E o refrão é pra todo mundo, né? Sing along. Certo? Hatebreed, isso aqui do Rise of Brutality, Live for This, as letras do hardcore Nova York, né? E do hardcore ali, como tudo eu posso dizer. Algumas bandas pegam mais pro lance da união, realmente, entre a galera da turma, a união entre todo mundo, né? Como se fala no Biohazard, fala isso, né? Uma música fala black and red and white, black and white and red all over, ou seja, união em todas as raças. Alguns falam contra o governo, né, contra a sociedade, os problemas da sociedade. Alguns vão para o lado do straight edge, que é aquela vertente da galera que não consome drogas, não consome álcool, tal, uma galera que vai para um lado mais aí da valorização da vida, realmente. Tá? Então são várias vertentes realmente aí do hardcore. Olha o Hatebreed falando solto aí. E aqui no Brasil, como eu estava dizendo, temos as nossas bandas que foram influenciadas, exemplos, né, de hardcore Nova York, são muitas. É um estilo. As bandas brasileiras do underground eu comecei a acompanhar com mais atenção não faz tanto tempo, faz coisa de 4 anos, com mais atenção mesmo. E nem todas, muitas dessas bandas são mais de punk tradicional, de hardcore melódico, de metal e de hardcore estilo influenciados por hardcore Nova York, são essas aqui, ó. Tem alguns exemplos aqui, tá, que eu posso dizer. A que eu mais gosto é o Paura. A Peita já diz aqui. Paura, sensacional, cara. Esse disco aqui é o Reverse the Flow, que eu mais gosto deles. Tem também o disco mais recente deles aqui, ó. Tem vários, tem todos deles na verdade. Esse aqui, ó, Slowly Dying of Survival.
que é o disco mais recente do Paura, muito bom. E tem exemplo também tem um split do Paura com Clearview, que é outra banda muito boa também do hardcore nacional aqui. Esse split deles é muito massa, muito bom. Paura com Clearview, saiu em 2011, se não me engano. E tem, nossa, olha essa música, que cara. Ou então, que é a banda do cara do Masterchef, foda-se, não gosto desse Masterchef, não assisto, não me importa. Mas é o Henrique Fogaça, é o vocalista da banda Oitão, que eu não conhecia, não assisto Masterchef, não conhecia a banda dele, de repente comecei a ouvir a banda, curti pra caramba, gostei. Ou então esse é o segundo disco dos caras, Pobre Povo, um peso animal nesse disco aqui, vale a pena dar uma sacada. E pra fechar nosso vídeo eu vou justamente mudar de álbum para vocês escutarem um pouco do Paura, para fechar aqui nosso vídeo, fazer uma presa pro underground nacional, fortemente influenciado nesse caso aqui, pelo estilo que é o tema desse nosso vídeo aqui, que é o Hardcore Nova York, cara. Se liga na pegada do Paura, pra vocês terem uma noção. Faixa título, Reverse the Flow. Olha a velocidade do bagulho e o peso. Sensacional, cara, não tenho o que falar. Vou continuar ouvindo esse disco aqui depois de acabar de gravar, porque é foda. Paura, Reverse the Flow, um exemplo de hardcore brasileiro inspirado no hardcore Nova York. Tema do nosso vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem é fã da banda, quem é fã do estilo, espero que tenha gostado. Quem não conhece muito bem, que não estava ligado no que se trata exatamente, quem sabe serve como fonte de pesquisa, tá? Então, como eu disse, filtrando esse lance dos skinheads, essa parada que não tem nada a ver, o que a coisa se transformou no decorrer dos anos, e eu pego essa parte da união de você acreditar, porque muito aqui, isso aqui é punk, origem punk, então é o do it yourself, é fazer você mesmo, você acreditar no que você quer fazer, ir atrás, tá? Algo que te faça feliz, algo que te faça se sentir realizado, vai atrás disso, acredite, essa é a conduta, minha conduta de vida hoje, é isso que me move, respeito pelas pessoas, a igualdade entre as pessoas, não importa qual é a origem, não importa a orientação, nada, é todo mundo junto, todo mundo embaixo do mesmo sol, e vamos que vamos nessa porra, é hardcore pra arregaçar tudo, é nóis na vida.